Olá, bem-vindos! Esse é o programa Por Dentro da Pós, um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação da Uninter. Eu sou Ariana Gai, estarei aqui com vocês hoje conduzindo esse programa, mas também trazendo uma convidada super especial. Eu estou aqui com a professora Joyce, que também é professora dos cursos de pós-graduação na área de educação e vai falar um pouquinho para a gente também de gamificação. Nós resolvemos tratar esse tema com vocês, eu que sou da área de negócios, mas também tratando da gamificação tanto nas duas áreas, tanto de educação e negócios, como tudo é interligado, né? As coisas não são separadas. Joyce, bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui no programa Por Dentro da Pós, falando de um assunto bem bacana que, como você disse, dá para a gente interligar e eu acredito que vocês vão gostar da temática. Então acompanhe com a gente hoje, por dentro da pós. A gente vai trazer exemplos, vai explicar um pouquinho o que é, né? Eu acho que a gente já pode até começar, né, Joyce, falando o que seria esse termo gamificação, né? As pessoas acabam utilizando muito essa questão do games na área de educação. Explica pra gente o que seria a gamificação. Então, a gamificação muitas vezes teve início, né? De repente você, Oriana, vai poder falar um pouquinho melhor, porque a gamificação em si começou mais nessa área empresarial, porém depois ela veio para a área da educação aí com uma força bem grande, até mesmo para acompanhar toda essa manifestação de perfil de alunos que nós temos presentes em sala de aula, né? Sabemos que hoje nós temos não só os alunos da educação infantil, começando lá da educação infantil até o ensino superior, nós temos aí perfil de aluno totalmente diferente do que há um tempo atrás. Por que é um perfil diferenciado? Né? É um perfil diferenciado porque tem toda essa questão da cultura digital, os aparatos tecnológicos, a própria internet, que fez com que esse perfil mudasse. Então eles partiram aí para a questão dos jogos, a gamificação veio já para acompanhar esse novo perfil e quando a gente fala de gamificação, a gente lembra muito da questão de jogos, porém tem aí uma diferença, né, professora, que a gente vai conseguir aí dar uns exemplos para vocês conseguirem entender. Então a gamificação nada mais é que alguns elementos dos jogos que são trazidos para dentro da sala de aula. Então nós sabemos que os jogos em si têm as suas características, regras, toda uma questão meio que pronta para quando você escolhe um jogo e você vai jogar aquele jogo sozinho ou com outras pessoas. E a gamificação traz alguns desses elementos, pontuação, ranking, a própria premiação, para dentro de uma atividade que não é um jogo. Então, assim, em resumo, mais ou menos é isso, né, professora? Não, e tá ótimo, e realmente, essa questão do... provavelmente vocês, a Joyce falando aqui, né, a professora Joyce já falando do que seria a gamificação, eu tenho certeza que vocês começaram a pescar aí coisas, situações do dia a dia, e realmente isso sempre esteve presente nas empresas, e é um exemplo comum, aí as milhas que a gente, geralmente nos cartões de crédito, a gente consegue ir juntando esses pontos, então você vai lá na companhia aérea, você troca por milhas, e aí você tem o nível dentro da tua companhia aérea, você começa lá no nível mais baixo e aí você vai subindo de nível assim que você vai viajando mais, adquirindo mais milhas. Então tudo isso são os elementos gamificados. Então a gente vê aí que é uma plataforma gamificada. E realmente isso começou muito nas empresas. Lá no século XVIII a gente já tinha essas questões datadas de que as empresas já trabalhavam com isso, né? Com a gamificação. Compre 10, ganhe 1, o famoso, né? Compre 10. E da forma mais simples possível. A gente pode ter sistemas gamificados bem complexos, mas a gente também pode ter uma questão bem mais simplificada. E não confundam simples com fácil. A gente ainda, as pessoas, eu sempre tento trazer isso para as pessoas, porque achar que, então é simples, não é muito fácil colocar e todo mundo vai gostar, vai dar certo, e não é bem assim. A gente tem que ter um certo cuidado na hora que a gente vai gamificar alguma coisa, né? Como a Joyce falou, são os elementos dos jogos que são trazidos para uma outra realidade de não jogo. Então, se é na educação, se é no negócio, enfim, qual área ela seja. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado a quem vai se destinar, né, esse processo gamificado, se são alunos. Então, tem que pensar no formato de alunos. Se são pessoas que vão adquirir produtos, temos que pensar em relação a essas pessoas que vão adquirir esse produto e vão, né,
participar desse processo gamificado. Então aí tudo a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas realmente isso começou, não se tinha esse nome, né, de gamificação lá em 1900 e bolinha, e aí lá pelos anos 2000 é que esse nome começou a surgir dentro dos teóricos, e aí a academia, a parte educacional acabou trazendo a gamificação para a sua realidade, o que é uma metodologia que a gente acaba falando, né, professora Joyce, muito interessante de se aplicar, muito interessante de um professor trazer, né? Você também pesquisou isso, a Joyce pesquisou a gamificação também no mestrado dela, eu também pesquisei no meu mestrado, então a gente gosta muito do assunto, né? Então, por isso que a gente fala com tanto carinho desse assunto e acredita nessa potencialidade, e também no processo avaliativo. Então, conta um pouquinho pra gente também, prof, como é que isso tudo pode acontecer aí, né, e aplicar na educação. Isso, exatamente. A gente trata realmente esse assunto com carinho, porque foi um assunto que eu tratei na minha dissertação de mestrado, a gamificação vinculada à avaliação. A avaliação dos alunos propriamente dita, né? De que forma a gamificação poderia ser utilizada dentro de um processo avaliativo. Então, a gente conta hoje, atualmente, em sala de aula, com o processo avaliativo mais, não podemos dizer que mais tradicional, porém aquele mais utilizado, que é o processo avaliativo somativo, né? Do qual o aluno consegue saber de que forma ele evoluiu por meio de uma nota, de 0 a 10, geralmente, né? Então, a gente chama esse processo de avaliação somativa. Porém, nós temos diversas outras formas de avaliar, né? A avaliação diagnóstica, a avaliação processual, a avaliação formativa, que, na minha opinião, né, após eu desenvolver o estudo com relação a isso no meu mestrado, esse tipo de avaliação, do meu ponto de vista, é o que mais condiz aí com a nossa realidade de sala de aula. Então, a avaliação formativa, ela se dá no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e de que forma trazer a gamificação aliada a esse processo de avaliação. Então, por meio de alguns aplicativos, na minha dissertação eu utilizei o Kahoot, né? Então é um dos exemplos que a gente pode utilizar aí de aplicativo que traz a gamificação como forma de avaliar dentro do processo como um todo do ensino-aprendizagem. E daí deu super certo, a gente sabe que dá certo, claro, como a professora Oriana já colocou, tem toda uma questão aí de se criar uma narrativa específica para determinada faixa etária, para salas de aulas diferentes, né? Ensino superior é totalmente diferente do ensino fundamental e médio, então a gente precisa também estudar isso. Então, o que eu estudei da gamificação foi aliado ao processo de avaliação, porém, a gamificação pode estar presente em diversas outras formas em sala de aula. Então, quando a gente pensa na gamificação, como a professora Oriana falou, lá nas empresas, nada mais é que uma forma de você engajar o seu cliente, trazer o seu cliente para dentro da empresa, fazer com que ele compre mais, para que ele receba mais bônus, benefícios, pontuações, milhas, né? Seja o nome que seja dado aí de cada empresa, e dentro da sala de aula. Como que é? Vai ganhar prêmios? Não, a gente não ganha prêmio, a gente ganha engajamento, a gente ganha o interesse do aluno. Então, a gamificação nada mais é que uma forma de você engajar o aluno e fazer com que desperte o interesse. Lembrando, como eu disse antes, o perfil do aluno é diferente, ele já está mais apto com essa questão de games, de jogos, próprios aparatos tecnológicos, ele já consegue lidar melhor com isso. Então, quando se tem a gamificação dentro de uma sala de aula com alunos com este perfil, a gente podemos dizer aí que combina, que orna, né, professora Oriana? Que dá certo, porque eles vão gostar. É um processo aí que entra em sala de aula, seja para avaliar uma avaliação diagnóstica, uma avaliação processual, por exemplo, torna aí, de repente, uma avaliação mais atrativa. Ou não sendo dentro da área da avaliação, como forma de ensino-aprendizagem mesmo, forma de expor um conteúdo de uma forma diferenciada, também dá para trazer a gamificação. E como resultado que a gente espera e que tem apontado, estudos apontam aí que tem dado certo, a gamificação traz o engajamento, traz ali o interesse do aluno para determinado conteúdo. Então, eu acredito que seja aí uma tendência, que já é uma tendência, né, diante desse cenário todo que a gente tem aí em sala de aula, a gamificação presente, sem contar aí que também acompanha toda essa questão da BNCC que ela aponta, né, questões de tecnologia, os próprios jogos em sala de aula. Então, é super importante nós, enquanto docentes, estarmos aptos e preparados, pensando
a gamificação, os jogos e a própria tecnologia como um todo dentro de sala de aula. Realmente, você tem comentado essa questão do engajamento e tudo mais, e é isso mesmo, a gamificação, ela traz isso, a mudança de comportamento de alguém em relação a alguma coisa, né? Então, seja para adquirir o produto de uma empresa, ou engajar dentro da empresa, ou até mesmo nessa criança, esse jovem, ou um adulto que está ali dentro do ensino superior também, em se engajar nessa atividade, nessa sala de aula, né? De uma outra forma do que um método mais tradicional, vamos assim dizer. Então, é criando estratégias para que você crie mais engajamento. Então, eu vou mudando o comportamento desse meu aluno, desse meu estudante, em relação à matéria, à disciplina, ao desenvolvimento de atividades, e pensar que essas gerações, né, elas já crescem com esses celulares na mão, é uma loucura. Então, trazer isso tudo, essa realidade deles, que eles vivem em casa. Por que o ensino tem que ser tão quadrado? Por que ele sempre tem que ser aquela caixinha fechada e a gente não pode pensar um pouco fora da caixa? Então, para você, professor, e, né, que tá nos escutando agora e tá se deparando com esse tema agora, né? Então a gente também tem cursos na área, depois a Joyce vai falar um pouquinho para vocês também, mas e pensar nessa formação, né? A gente precisa se formar, a gente precisa entender como a gente pode aplicar efetivamente para trazer esse engajamento, porque tem uma questão que eu não gosto muito dos autores, eles usam a palavra divertimento. E com crianças você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, Joyce? A gente tem que ter um certo cuidado ali, porque senão a criança aquilo vira uma bagunça, né? Sim, exatamente. Com certeza. Por isso que é importante a gente sempre pensar na questão da narrativa do jogo, né? De que forma aquele jogo, aquela gamificação propriamente dita foi criada, em qual conteúdo ela pode se aplicar, em qual espaço ela pode estar sendo utilizado, porque senão realmente... Inclusive hoje, né, depois a gente vai comentar um pouquinho do curso de Games e Gamificação, eu tive uma tutoria de uma das alunas que ela questionou, dizendo exatamente o que você acabou de dizer, né? Que a criança é muito fácil de perder o raciocínio, de perder ali a concentração. Então ela me questionou, né, nesse ponto, já que os jogos muitas vezes tiram a concentração da criança, né, como que eu posso pensar em gamificação, ou o processo de gamificação de uma forma que isso não aconteça? Né? Daí foi quando eu respondi para ela. É exatamente dessa forma que tem que pensar mesmo, porque a gente tem que ter uma atenção, principalmente com a educação infantil, né, para não virar essa bagunça aí, né, achar que é só porque está jogando, não está aprendendo. Então, por isso que é importante, quando nós, professores, a gente está ali preparando uma aula e a gente tem a intenção de utilizar a gamificação no processo avaliativo, pensar aí num jogo, num game, ou até mesmo trazer alguns das características dos jogos para ensinar, de uma forma que a criança não se disperse. Então, deixar as regras muito bem claras do jogo, como que esse jogo vai acontecer, de que forma essa criança vai pontuar, né? Lembrando que sempre existe aquele, da mesma forma que pode se dispersar, a criança pode se empolgar demais porque está diante ali de um jogo, né? Então ela tem ali aquela questão de querer ganhar mais do que o coleguinha, ganhar mais pontos, vencer primeiro, né? Então deixar isso tudo bem explicado, que mesmo que seja ali uma questão de jogo, de game, que ela está aprendendo por meio daquilo, é importante que tenha-se atenção, né? Até para ela conseguir aí evoluir dentro de um jogo. E foi mais ou menos isso que eu tentei explicar para a aluna, que realmente isso pode acontecer, né, de repente se dispersar. Então, por isso que é importante aí pensar em qual jogo utilizar, de que forma eu vou gamificar a minha aula. Será que de fato, de repente, estou pensando em utilizar determinado game na minha aula ou gamificar determinado conteúdo. Faça um experimento primeiro, faz uma aula teste para ver como que os seus alunos vão reagir aí diante dessa novidade, de repente é algo que nunca foi colocado em sala de aula. Eu tenho, por exemplo, o meu pequeno de 7 anos, que ele faltou 2 dias na escola. A professora me ligou e disse assim, diga para ele estudar para a avaliação que vai ter de matemática, porque tem 4 jogos lá no Classroom para ele estudar para a prova. Então veja, 7 anos ele já está estudando por meio de 4 jogos para a prova de matemática que ele vai ter. Então, ou seja, é um jogo, porém ele vai estar aprendendo de forma divertida, no sentido de diversão, para não tornar aquilo tão, de repente, maçante, de pegar um livro, de ter que ler, né? Ele vai estar aprendendo ali diante de um cenário diferenciado desse que a gente está mais acostumado.
Então, ou seja, já está presente em muitas salas de aula. Claro que alguns contextos a gente não conta com isso, né? Escolas públicas, por exemplo, de repente está num processo um pouco mais lento, mas em algumas outras escolas isso já está presente. Então, por isso que é importante, de repente, o professor até se preparar para ele conseguir lidar tanto com a questão de colocar, de trazer a gamificação para dentro de sala de aula, ou se ele já está com a gamificação em sala de aula, saber de que forma evoluir nesse processo, de que forma avaliar, né? Qual que é a reação que o meu aluno está tendo, está sendo positivo, está me ajudando, está trazendo resultados positivos, ou não, os meus alunos eles ainda não conseguiram entender a essência aí da gamificação, eu preciso trabalhar um pouquinho mais isso com eles, para depois trazer novamente, né? É tudo um processo, não é necessário você, tô assistindo as duas professoras, agora vou me cobrar aí que eu preciso trazer isso para dentro de sala de aula. Não, é todo um processo, é todo um estudo, você precisa analisar o perfil que o teu aluno tem, por mais que ele esteja apto com os aparatos tecnológicos, de repente com a gamificação ele vai sentir aí um pouquinho de dificuldade. Porém, é importante, é necessário pensar nisso e trazer isso para dentro de sala de aula mesmo. Não, e realmente você trouxe pontos muito interessantes da criança, né? Porque eles são eufóricos, né? E daí eles entram numa euforia e daí eles somam junto e aquilo vira, né? Nossa, um salve às professoras que cuidam dos nossos pequenos por aí, porque realmente é um trabalho muito, né? De organizar tudo isso. E o que a Joyce falou muito também, que eu acho que é bem interessante, é que ter esse objetivo pedagógico, né? Não esquecer, não perder, né? Como o Pedro ali tem a prova que ele precisa fazer, depois você volta para contar pra gente como é que ele foi nessa prova e como é que a gamificação aí surtiu o efeito dele na prova, mas realmente, né, dessa possibilidade da gamificação. E tudo isso, e tudo que a Joyce tem falado, a gente transpõe, traz tudo para as empresas, né, dessa forma de pensar também como um objetivo. Qual que é o objetivo alinhado à minha gamificação? Se eu estou trazendo para dentro da empresa, né, se eu estou colocando aí dentro da empresa, a gente acaba falando de uma gamificação interna, externa, porque também a gente pode gamificar nossos colaboradores, a gente pode gamificar uma parte da gestão de pessoas, né? Como é que, em termos de treinamento, universidades corporativas que estão presentes em muitas empresas, então há muitas possibilidades, mas isso tudo tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem levado em conta, né? A gente não pode simplesmente sair gamificando. E a Joyce trouxe uma questão muito interessante sobre um teste. Fazer uma questão teste, até porque é uma situação teste, né? Até porque as salas de aula, né, os professores sabem muito bem que cada sala de aula é uma sala de aula, ela tem uma característica, tem um perfil, então muito provavelmente, possivelmente, não provavelmente, mas possivelmente gamificar uma atividade em uma sala, ela vai ser um pouco diferente em outra, porque as pessoas vão entender, aqueles alunos, né, os estudantes vão entender isso diferentemente, né, então, e os perfis, e já caiu meio que por terra que antes falavam que os meninos, né, tendiam a gostar mais da gamificação dos jogos do que as meninas, mas isso já caiu um pouco por terra e a gente já não tem tanta diferenciação de gênero, então, mais a diferenciação em termos de idade, sim. Ainda os adultos, são outras gerações, a gente tem que pensar em gerações, que essas crianças vão estar outras gerações daqui muitos anos, então a gente precisa pensar um pouquinho nisso também na hora de gamificar. Bom, a gente está começando esse papo, ainda tem muita coisa para rolar aqui, a gente vai trazer mais exemplos com a Joyce também na área de educação, em falar em formação também, você que surtiu aqui a pulguinha atrás da sua orelha, mas a gente volta já para conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão legal. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian.
PC game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Uninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Uninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Olá, voltamos com o nosso programa Por Dentro da Pós. Então você que está nos acompanhando, começou a acompanhar o nosso programa agora, nós estamos falando sobre gamificação, tanto na área de educação quanto nas empresas. E eu tô aqui com a professora Joyce, que é professora da área de pós-graduação, da área de educação, né? E está aqui comigo, contando um pouquinho para vocês. Já falamos aqui, né, Joyce, um pouquinho o que seria essa gamificação, como é que a gente poderia aplicar com as crianças, falou um pouquinho da questão formativa também, do processo avaliativo, que é uma questão bem interessante. Aqui já deu até que o próprio filho tá com uma atividade, hein, Pedrão? Quero ver a nota em matemática depois. A Joyce vai contar pra gente aqui depois como é que foi essa nota de matemática, da prova de matemática, que vai ter aí um estudo gamificado. Mas para a gente seguir, a gente falou bastante aí da parte de educação, a gente vai seguir falando das empresas também. Então, como a Joyce falou, trouxe a definição do que seria a gamificação, que são a aplicação desses elementos do universo dos jogos no mundo, né, no contexto que não são dos próprios jogos. Então, vamos pensar aí nesses pontos, placares, medalhas, classificações, competição, cooperação, enfim, tudo que a gente pode perceber. Tenta listar aí muito rapidamente, quando eu tô falando, tudo que você lembra de jogos, né, que você jogou, sejam eles analógicos, digitais, enfim. Quais são esses elementos que você percebe? Então, isso também é um exercício. Nós falamos aí do universo da educação, os professores, mas se você está dentro da empresa e está pensando em gamificar um processo seu na empresa, também já vale essa listagem de pensar, né, o que você pode gamificar, né, aquilo que você pode gamificar. Eu falei um pouquinho antes do intervalo sobre nas empresas que a gente tem algumas classificações em termos de gamificação interna, externa, até uma gamificação para mudança de comportamento, mas especificamente que muitos de nós já percebemos isso, estamos aí em processos de sistemas gamificados. Então essa gamificação externa, primeiramente, que as empresas acabam utilizando para engajar, né, para trazer, na verdade, também mais usuários, né, e mais clientes. Então, fidelizar esse cliente nessa plataforma. Então, quando você compra um, você ganha 2. Você compra daí mais um, você ganha 2. Então, você acaba percebendo que você fica literalmente amarrado naquilo tudo, né? Então, você tende a ficar nessa empresa, acabando não consumindo de outra. Por exemplo, uma rede de cafés. Então, você compra esse café, você vai adquirindo pontos. Então, você quer juntar aqueles 10 pontos para você poder trocar por um café de graça, né? Então, no final ali, então por que eu vou consumir na outra cafeteria, em outra rede de café, se eu posso consumir aqui e ao final de tudo isso ganhar, né, um café de graça? Então isso tudo é uma forma, né, Joyce, também da gente acabar fidelizando, né? Tem algum desses programas que você faz parte, que você percebe aí? A gente como mulher sempre tem, né, professora? A gente gosta aí de comprar em lugares que de repente vai trazer aí algum outro benefício. E isso é gamificação, e isso é você trazer o cliente para perto de você, né, para fidelizar e fazer com que ele receba aí um estímulo para comprar cada vez mais. Então, na área da educação, como eu disse anteriormente, também acontece da mesma forma, né? Quanto mais ali você ganha pontos e tudo, a mesma coisa que acontece com o cliente vai acontecer também com o aluno. Então, no final das contas, a gamificação, ela vem para trazer esse engajamento, para despertar o interesse, né? Seja ali no cliente, seja no aluno. E a partir do momento que esse aluno desperta aí o interesse em aprender alguma coisa, ele vai aprender mais, que é o que a gente chama aí de aprendizagem significativa, né? Quanto mais interessante é aquele determinado assunto para o aluno, mais ele vai aprender. E a gamificação contribui para esse processo, né? Não que para que o meu processo de ensino-aprendizagem seja significativo, eu tenho que trazer a gamificação. Gamificação é uma das formas que são as metodologias ativas que a gente traz para dentro de sala de aula, que é um assunto que está super aí sendo muito falado, né? Na verdade não é um assunto novo, mas agora está sendo cada vez mais trazido para dentro de sala de aula, que são as metodologias ativas. A gamificação, a utilização de jogos em sala de aula é uma das metodologias consideradas ativas, que nada mais é que metodologias que despertam o interesse, colocam o aluno como protagonista, coloca ali o aluno engajado, torna-se, né, ajuda no processo de tornar esse aluno mais engajado com aquilo que ele está aprendendo. Então a gamificação
possibilita esse tipo de engajamento também. É uma realidade bem interessante, né? Então, trazendo todas essas questões também para as empresas, então, esse processo externo, em como eu engajo também esse cliente, como eu trago ele para a minha empresa. E eu já conversei com algumas pessoas que trabalharam com plataformas gamificadas, falam, gamificação não dá certo, tentaram uma vez, enfim. Mas a gente tem que pensar também isso como um grande projeto, né? Como elaborar esse projeto dentro da empresa, de uma preparação, de um planejamento, de como você vai aplicar aquilo, fazer teste também, grupos teste, para você perceber se não está tendo alguma falha nesse processo gamificado. Como nós falamos, ele parece ser mais simples, só que isso não se traduz num fácil, né? Não é algo fácil de se aplicar. E as pessoas, a gente tem falado tanto das crianças, dos estudantes, enfim, e nós todos somos motivados diferentes. Então, eu e a Joyce aqui, se vocês a gente colocasse situações, seríamos motivadas diferentemente. Então, quando nós falamos lá no primeiro bloco que as turmas são diferentes, tem tudo a ver com isso também, em pensar que esse perfil, os perfis são diferentes, as pessoas se motivam diferentemente. Daí a gente tem a questão da motivação intrínseca, motivação extrínseca, porque algumas questões nos motivam muito rapidamente, então aquela recompensa rápida, então você ganhou um ponto, você ganhou alguma coisa, então fica muito no externo, né? Aquela questão que ela tende a passar rápido. Mas o que te motiva internamente? Então aí, quando a Joyce trouxe essa questão do engajamento, da aprendizagem, enfim, a gente percebe que os alunos, né, se motivam internamente, trazem essa questão interna, realmente, aí a aprendizagem acontece. O mesmo acontece com cada um de nós no processo gamificado dentro de uma empresa. Então, se a empresa fica só naquela questão externa de, eu te dou pontos, eu te dou isso, você sobe de nível, mas de repente é uma empresa que não trata bem aquele cliente, uma empresa que não se preocupa em se desenvolver melhor, enfim, que não tem um processo adequado, será que a gamificação vai ser tão efetiva assim? Se a gente não trouxer para aquele cliente perceber que ele faz parte disso tudo e ter esse olhar cuidadoso também, né? Que não é só algo externo, algo só superficial, que a gente pode trazer uma motivação interna, de falar, poxa, eu vou comprar dessa empresa também, além de ter todas essas questões, esses benefícios, mas ela é uma empresa que pensa, né, hoje a gente fala muito na questão do meio ambiente, é uma empresa, então também te motiva, traz esse cliente para uma motivação interna. Eu falei para vocês também que a gamificação pode ter uma questão a gente ter uma gamificação interna com os próprios funcionários, isso é muito interessante também como forma de treinamento. Mas aqui eu vou fazer um perfil já né, a gente quase aí caminhando para os nossos minutos finais do programa, mas trazer uma reflexão bem interessante e crítica em relação à gamificação. Falei da questão fácil, que não é, né, de ser fácil ou não, que não é algo tão fácil de se aplicar, mas a gente ser crítico. Quando eu falei para vocês de mudar o comportamento de alguém em relação a alguma coisa, em relação a essa situação, se eu vou mudar o meu aluno para uma aprendizagem, eu vou querer mudar esse sentimento do meu cliente, que ele adquira mais nas empresas, né, que ele compre mais, eu tenho que ter uma questão ética por trás de tudo isso. Eu tenho que pensar, eu não posso pensar, então eu não posso induzir que essa pessoa, esse indivíduo está desenvolvendo, seja lá no aluno, uma atitude, um comportamento inadequado, né, fora das questões éticas e morais. Então isso também ao meu cliente ou ao meu colaborador e pensar quais são as pressões que eu também não estou gerando, né, nessa pessoa. Especificamente nessa parte de gamificação interna, os funcionários tendo esse processo gamificado, tem casos, a gente já conhece alguns deles, eu não vou falar o nome da empresa, mas existe um parque temático nos Estados Unidos, muito conhecido, que aplicou a gamificação na parte de lavanderia, né? Quem conhece parque temático sabe que ele é bem amplo, tem vários hotéis e vários parques nesse universo. E as pessoas que trabalhavam na lavanderia, elas tinham um placar e elas precisavam ali seguir de acordo com aquele placar. Então, e tinha uma questão que indicava por cores. Então, se a pessoa estava dentro do prazo, dentro da quantidade que deveria lavar,
gravar e conduzir, né, a sua atividade laboral, ficava verde. Então, o nome para todo mundo aparecendo ali em verde. Se ela estava no limite, né, de estourar, que ela não estava se adequando, estava amarelo. E a pessoa que não estava conseguindo cumprir ficava em vermelho. Então, tinha até uma questão semafórica ali, né, quase indicando as pessoas. E isso era exposto para todo mundo. Então, qual é a pressão que eu não estou gerando nisso tudo, nesse funcionário, nesse colaborador? Será que aquilo tudo estava sendo utilizado de uma boa forma ou esse processo estava meio, né, equivocado? Nessa situação, as mulheres grávidas, né, gestantes que quem já é mãe, eu não sou mãe ainda, mas a Joyce que é mãe, a gente sabe que são pessoas que vão muito ao banheiro, né, que tem essa questão, que, né, várias questões que envolvem o corpo da mulher, então precisa às vezes realmente ir um pouco mais ao banheiro e tudo mais. Essas mulheres gestantes, elas ficavam sempre no vermelho, elas não conseguiam acompanhar. Então, qual que é o estresse, qual que é o trauma que eu estou trazendo para esse meu colaborador? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e sempre ser crítico nessa questão da gamificação, se a gente não está ferindo algumas questões, né? Se a gente não está pressionando demais, trazendo tensões no nosso ambiente de trabalho. Se eu não estou trazendo para o meu cliente, claro que nós, empresas, queremos que os clientes consumam. Óbvio, mas como isso tudo está gerando lá na frente? Como isso tudo está acarretando nesse meu cliente, né? Falei para vocês também da gamificação utilizada para mudança de comportamento, que também é muito benéfico. Tem uma empresa específica também que tem uma marca de roupas de esporte, tem tênis, enfim, que tem um aplicativo e esse aplicativo é todo gamificado. Então, ela quer mudar o comportamento desse cliente para a prática de exercícios. Então, as pessoas ali dentro dessa plataforma conseguem visualizar um ranking, conseguem visualizar como é que elas estão comparativamente a uma outra, ganhar pontos, Então, isso tudo é uma forma também da gente gamificar, mas pensando, então tá, eu quero que ela consuma o meu produto, eu estou aqui fazendo propaganda da minha marca, então consuma minhas roupas de esporte, consuma meu tênis, mas eu também, em contrapartida, te dou um acesso para uma mudança de comportamento que você tem, que é uma questão saudável, que as pessoas vão correr, que as pessoas vão praticar atividades físicas e não precisa ser cliente da marca, né? Eu não preciso ter um código específico, hoje qualquer um consegue baixar. Então, tudo bem, se eu não quero adquirir, mas eu tenho acesso a essa plataforma gamificada. Então, é nisso tudo muito também a gente perceber, né, Joyce? Eu acho que a gente gosta muito, né, do tema, a gente gosta muito dessa temática, mas também a gente precisa ser um pouco crítico de horas de perceber, se não deu certo, reavalia, repensa, retesta, refaz, né? Refaça, né? E simplesmente na questão de, né, eu conheço algumas pessoas que tentaram aplicar na empresa, não deu certo. Poxa, mas peraí, vamos conversar. O que não deu certo? Como não deu certo? Vocês planejaram, trabalharam, pesquisaram realmente o perfil, que nem você falou dos professores, entendeu o perfil da sala, de como que é, né? Que essas crianças ou crianças, ou jovens, ou adultos. A gente não pode pegar 2 processos, por exemplo. A Joyce também aplicou a gamificação, eu também, então eu não poderia pegar o meu processo, eu fiz com fiz com adultos, né, na parte do ensino superior, pegar esse processo justamente e colocar agora pro filho da Joyce a mesma gamificação, será que daria certo? Né? Obviamente não, né? São outros perfis, né? São outras realidades, né? Sim, exatamente. Como você comentou, nem tudo na vida da gente são flores, né? A gamificação também não é. Então, realmente, ter esse estudo, né? Avaliar primeiramente, fazer uma avaliação diagnóstica, qual contexto eu quero aplicar a gamificação, por que eu quero aplicar a gamificação, quais são os resultados que eu espero, né? De que forma que eu espero que o meu aluno reaja, de que forma que meu aluno reagiu, fazer esse comparativo. Lembrando também que a gamificação, a gente conta, né, com alguns aplicativos que traz aí no seu contexto, na sua essência, a gamificação. Porém, é possível criar um processo gamificado em sala de aula. Nós, enquanto professores, seja lá na educação infantil, na educação básica como um todo e também no ensino superior, é possível você criar um processo gamificado em sua sala de aula. Então, eu não sei trabalhar com alguns aplicativos. Não tem problema, estuda lá qual contexto que você quer aplicar essa gamificação e pensa em elementos de jogos que você pode trazer para dentro desse processo de ensino-aprendizagem ou até mesmo para a finalização desse processo, que é a avaliação, né? Então, trazer ali um exemplo.
né? Vamos pensar aí num exemplo, né? Quando a gente tem que exemplificar e até para a gente conseguir entender. O jogo da memória, que é muito presente na área da educação infantil. Trazer um jogo da memória pronto é um jogo que você vai estar trazendo, que você vai trabalhar com a criança a memorização. E se eu criar dentro de um contexto, por exemplo, de uma disciplina lá de geografia, um jogo da memória específico sobre determinado assunto da área de geografia, cria-se ali um jogo da memória. O seu aluno cria, né? O jogo da memória é só um exemplo, mas de repente o seu aluno pode criar, você pode aí estimular o seu aluno dentro desse contexto, para eles próprios criarem um jogo, né? Também você está trazendo elementos dos jogos para dentro de sala de aula, você está gamificando e está ali colocando a cabecinha da criança para trabalhar. Vou trabalhar no ensino superior, de que forma que eu posso gamificar, ou de que forma eu posso avaliar. Coloca uma avaliação lá no começo, por meio de um aplicativo, citei o Kahoot, mas tem outros também que você pode utilizar. Como que o meu aluno está diante de determinada situação? Estou pensando em começar determinada disciplina por tal tópico, mas será que vai estar legal? Deixa eu testar antes com meus alunos. Trago lá um Kahoot, por exemplo, e vejo qual que é a percepção dos meus alunos com relação àquela disciplina ou àquele assunto específico. Né? Tenho ali um percentual de alunos que já sabiam, outros não sabiam ainda, então quais são os assuntos que eles mais sabem? Você consegue, dentro dessa gamificação, ter um mapa aí meio que bem abrangente, digamos assim, de determinado assunto que você aplica a gamificação. E isso torna o processo de ensino-aprendizagem mais fácil para o professor. De repente, aí é um pontapé inicial para ele começar de forma mais engajada, mais positiva com os seus alunos, sem contar a inovação que ele traz para dentro de sala de aula, né, professora? É muito legal. A gente caminhando já para nossos minutos finais, né, Joyce? Eu queria que você falasse, você comentou do curso de Games e Gamificação, fala para o pessoal que tem esse curso aqui na pós-graduação, fala um pouquinho dele para a gente. Exatamente. Hoje eu tenho o prazer aí de ser tutora do curso de Games e Gamificação, que traz aí todo um contexto da diferença de jogo para o game, jogo dentro da empresa, a gamificação dentro das empresas, a gamificação dentro de sala de aula. Então é um curso aí bem completo para quem quer aprender um pouco mais aí sobre games e gamificação. É um curso de pós-graduação da Uninter, bem bacana. Sem contar esse tem Educação em Novas Tecnologias, que também traz a questão das novas tecnologias em contexto escolar, que também tem ali uma parte do curso, vai falar sobre games e gamificação também, então é bem interessante, até mesmo para dar uma inovada aí nos hábitos, né, para criar outras rotinas, seja com a educação infantil, seja no ensino superior. É importante a gente estar aí nesse processo de estudar. Nós, enquanto professores, a gente nunca para de estudar, né? Então é importante pensar também em inovar um pouco. E puxando aqui sardinha para o meu lado, já que você falou dos cursos, eu não tenho um curso especificamente da gamificação para gestão de pessoas, mas tem uma disciplina gravada por mim mesma, que é Neurociência, Jogos e Gamificação aplicada à gestão de pessoas. Então, quem aí é dos cursos quer fazer gestão de pessoas, recursos humanos, gestão de recursos humanos, essa disciplina é uma disciplina eletiva do curso, então eu deixo lá para vocês sempre como uma possibilidade também de a gente ampliar um pouco mais essa discussão, voltada também para a neurociência, pensando também os jogos, especificamente para gestão de pessoas. E lá eu falo tudo isso que eu comentei com vocês aqui hoje. Então, vocês conseguem acessar o nosso site, uninter.com, lá na abinha, lá tem barra pós-graduação. Vocês vão ver nossos mais de 260 cursos, tem muita área, são 24 áreas, se eu não me engano, e tem muito curso bacana e com certeza vai se adequar à sua realidade, aquilo que você está precisando. E como a Joyce falou, a gente não para nunca, então a gente precisa continuar se formando e não parar, né? Então aqui a pós-graduação te oferece muita coisa bacana mesmo em diversas áreas. Joyce, eu queria super te agradecer, foi um prazer, a gente gosta muito de conversar sobre isso, o papo vai a gente não percebe o tempo, né? A gente estava comentando isso aqui no intervalo realmente, e foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço sempre o convite, é sempre ótimo estar com você sabe, né, professora Ariana, é um assunto que a gente gosta, então realmente o papo flui, a gente entende aí um pouquinho, estudou um pouquinho, tem muito que aprender ainda sobre games, gamificação, até porque é uma coisa que está sempre mudando, está sempre entrando assuntos novos, aplicativos, então a gente também não pode parar, a gente ainda não sabe tudo sobre esse assunto, mas o pouco que a gente sabe, espero que vocês que estejam aí nos assistindo tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho com a gente também. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui por dentro da pós e até a próxima!